Olá! Hoje a gente vai fundo em uma investigação científica fascinante, baseada na dissertação de mestrado de André Felipe Nunes da Silva. Pense nisso como uma história de detetive, onde o crime é o desaparecimento de um recurso super valioso, o nosso solo. E olha só, para a gente já começar a pensar, a própria dissertação traz essa citação aqui, que é bem forte. Ela dá o tom da nossa investigação e mostra o que está em jogo. Uma herança natural que, talvez, a gente não esteja cuidando tão bem. Então, qual é o grande mistério aqui? A pesquisa busca responder uma pergunta que é, na verdade, bem direta. Em uma região de beleza natural imensa, com que velocidade o solo está de fato indo embora? Para a gente ter uma ideia da dimensão do problema, é bom saber que a América Latina e o Caribe concentram 14% das terras degradadas do mundo. Isso mostra que o que acontece naquela pequena encosta que a gente vai investigar, na verdade é um pedacinho de uma história muito, muito maior. Ok, com esse cenário global em mente, vamos dar um zoom. Vamos chegar mais perto da nossa cena do crime, por assim dizer, para entender onde exatamente essa investigação aconteceu. É aqui que tudo acontece, uma encosta lá no Planalto Dissecado do Rio Uruguai. O nome já é forte, né? Dissecado. E isso quer dizer que é uma região com vales bem profundos, esculpidos pelos rios, e essa geografia toda, como a gente vai ver, já é um fator de risco. E aqui a gente entra nos detalhes que são cruciais para a investigação. A área não foi escolhida por acaso, sabe? É uma encosta côncava que já foi desmatada no passado e hoje é usada principalmente para pastagem de gado. Cada coisinha dessas é uma peça importante no quebra-cabeça. Beleza, mas como é que se mede isso? Como um cientista descobre a velocidade com que o solo está sumindo? Bom, a dissertação usou uma ferramenta de investigação bem precisa, uma equação matemática. Essa aí é a famosa Equação Universal de Perda de Solo, a USLE. Parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas calma, a gente vai quebrar ela pedacinho por pedacinho. Pensa que cada uma dessas letras é uma pista fundamental que o pesquisador seguiu. E isso aqui, gente, é o coração da metodologia do trabalho. Então vamos lá. São 5 pistas principais que o pesquisador usou para montar o caso. A força da chuva, o tipo de solo, o formato da paisagem, o que cobre essa paisagem e, por fim, as práticas humanas no local. Pista número 1, a chuva, o fator R. O cálculo mostrou que a força da chuva ali na região é classificada como alta. O que isso quer dizer na prática? Que a chuva ali não é só uma aguinha caindo, ela tem força para quebrar e arrastar o solo. É um agente poderoso nessa história. Pista número 2, o próprio solo, o fator K. Ele foi classificado como franco-argiloso. Traduzindo, é um tipo de solo que, digamos, se desmancha com uma certa facilidade quando a chuva forte bate nele. Ele não oferece muita resistência, sabe? É uma vítima vulnerável nesse cenário. Agora a gente junta a chuva forte, o solo frágil e a pista número 3, a paisagem, o fator LS. A gente está falando de uma inclinação de quase 18%. Isso funciona como um escorregador, sabe? A água ganha velocidade e leva o solo embora com muito mais facilidade. Quarta pista, e essa aqui é sobre algo que está faltando. A cobertura, o fator C. A pastagem que tem lá hoje protege muito pouco o solo. Na verdade, a pesquisa mostra que ela é 50 vezes menos eficiente que a mata nativa que um dia existiu ali. É como se tivessem tirado um colete à prova de balas do solo. E para fechar o caso, a quinta e última pista é a ausência de provas. O fator P. Não existe ali nenhuma prática de conservação. Nada de terraços, nada de cultivo em contorno. O solo está completamente exposto, sem nenhuma ajudinha humana para segurar a onda. Certo. Com todas essas 5 pistas na mão, o pesquisador colocou tudo na equação. Chegou a hora do veredito. O que os números revelaram? E aqui está o primeiro resultado, o grande número da investigação. 11,92 toneladas por hectare por ano. Esse é o tanto de solo que está indo embora de uma área do tamanho de um campo de futebol todo santo ano. E para entender o tamanho do impacto, a gente precisa de contexto. O que seria uma perda sustentável? Algo em torno de 1 tonelada por hectare ao ano. A perda medida lá foi de quase 12 toneladas. Ou seja, o solo está sumindo mais de 10 vezes mais rápido do que a natureza consegue repor. É um ritmo insustentável. E tem um segundo resultado, que olha para o futuro num prazo mais longo. A pesquisa calcula que a paisagem inteira está rebaixando numa velocidade de 745 milímetros a cada 1000 anos. Pensa só, em 1000 anos,
O chão daquela encosta vai estar quase 75 centímetros mais baixo. A paisagem está literalmente sendo levada embora. Ok, números impactantes. Mas e aí? Qual é a grande contribuição dessa pesquisa? Por que esse trabalho todo é tão importante? E é aqui que a gente vê o valor real da ciência. Esse estudo não só aponta um problema, ele quantifica a vulnerabilidade da área com dados concretos. Ele justifica com números a urgência de medidas de conservação. E, no fim das contas, tudo isso serve de base para criar políticas ambientais mais inteligentes para a região. E a gente termina com essa provocação. Se essa é a velocidade da perda em uma única e pequena encosta, qual é o futuro de toda a paisagem? O que esses números, multiplicados por milhares de áreas parecidas, significam para o futuro? É uma pergunta que fica no ar e que essa pesquisa nos ajuda a começar a responder.